Buenas tardes. Voltamos a transmitir diretamente da nossa TV Zumbilândia, na Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis. Voltamos a transmitir diretamente da minha causa, meus filhos, minhas regras. Pais conscientes, pais prudentes, desafiando a segurança pública que não existe em Santa Catarina, desafiando a justiça que não existe em Santa Catarina, desafiando, além da justiça, o sistema básico de educação básica, leis estúpidas de diretriz e base de educação que nós não queremos para os nossos filhos e desafiando a polícia, essa polícia que gosta de usar e abusar da sua plena autoridade contra as pessoas que precisam da legítima proteção. E isso pegando só uma frase, uma maldita frase do Estatuto ECA-me Livre, que as crianças têm que estar na escola, tem que pau de amarrar a égua, do Jorginho Ditador Melo, você pode ser um exemplo nas redes sociais, mas a sua polícia da capital não é um exemplo, e o vídeo já está nas redes, já está nesse canal, inclusive, do abuso de autoridade. É bonito tirar das pessoas o legítimo direito individual de ter a sua casa sendo um bem inviolável. É bonito violar o sistema independente da família educar seus filhos para querer obrigatoriedade tóxica, ilegalidade tóxica, sucumbir a família a colocar os seus filhos no meio dos agressores, no meio dos abusadores, no meio daqueles que desde 2020 vêm destruindo a família, destruindo o pai de família principalmente, assim como agora fizeram o pior conluio de todos os tempos, os policiais civis magoados pelas denúncias nas corregedorias e os outros também promotores de justiça e membros do puteiro judiciário magoados com os meus vídeos em Verdade e Justiça. Como dizia minha professora de Direito Almático, senhora querida que vive em mim, Miriam Dietrich, dizia ela que para homologar o direito de almas, para homologar o direito natural, para homologar o verdadeiro direito do cidadão individual, nós temos que derrubar todo o direito positivo e as arbitrariedades tóxicas. E como eu brindei aquela corte de conselho, de conversa do juiz, suas promotoras que se emocionaram, se emocionaram com a verdade, doeu lá no fundo da sua alma, porque se não doeu, vocês têm que me ouvir. Vocês têm que me ouvir remotamente. Vocês não podem querer obrigar uma avuela. Vocês não podem querer obrigar uma avuela a pegar a guarda de filho, porque netos não vão para a escola. Tentando transformar os pais em delinquentes, protegendo o xexetão, protegendo gangue armada, protegendo o tráfico de drogas e protegendo tudo que é lixo tóxico que vocês protegem na Costa da Lagoa. Nós chegamos no ponto que não existe mais entendimento da mãe das crianças com o poder judiciário. E meus filhos, minhas regras.
Meus filhos, minhas regras não estão à disposição de conluios do ditador. Não estão à disposição de conluios majoritários da justiça que só lê uma parte do estatuto. Limparam o culo com o estatuto do câncer. Limparam o culo com o estatuto da criança em 2020 e continuam limpando o cu com os estatutos. E aí vem de forma arbitrária, degenerativa, causar impunidade, fortalecer a coletividade tóxica e querem que a gente esteja sorrindo. O Renato jamais poderia estar um dia a mais naquela situação deplorável, sem ter segurança para voltar para sua própria casa, sem ter segurança para os seus filhos, com a impunidade da capital correndo solta, onde vagabundos são protegidos pela justiça. E por isso que eu lhes brindei com o prazer da minha ausência, para deixar com que a Avuela brilhasse naquele momento, para deixar o Renato se expressar naquele momento e deixar vocês com o queixo caído, com o queixo bem caído, em vez de ficar mantendo arbitrariedade tóxica contra uma mãe de família que já não aguenta mais a impunidade, não aguenta mais o despautério da justiça, seus canalhas deploráveis da justiça. Isso aqui não é um ataque a vocês, é lucidez, é autoajuda para os seus tribunais, que de trás de uma cadeira ninguém consegue julgar a realidade do lugar. E não adianta criança pedir, não adianta Renato pedir, não adianta a Avuela pedir. Eu não cedo a leis estúpidas. A maior estupidez jurídica do estado de Santa Catarina é querer caluniar os pais, é caluniar pais conscientes e prudentes, que agem em legítima defesa, que agem em proteção da criança, que agem em proteção dos filhos. Eu não sou obrigada a conviver com as quadrilhas stalking do lado da minha casa me prejudicando e mostrando um sorriso para elas quando elas estão usando delegacia, usando fórum, usando juiz para perseguição política de extrema esquerda como essa que me levou para um presídio por causa do xexetão. Senhoras e senhores, autoridades de Floripa, magistrados e magistradas, aqui lhes fala a mulher do homem que quer resolver do jeito dele, a mulher que quer resolver do jeito dela, e o nosso jeito é esse jeito que vocês estão vendo, enfrentando vocês, canalhas que querem mandar em todo mundo, mas não são capazes de cumprir a própria lei que vocês defendem. Por que há mais de 10 meses a quadrilha tentou ser encobertada, usando um monte de boletim mentiroso, usando uma delegacia para abrir inquérito sobre os pais, forçar a extração dos filhos, um sequestro legalizado é o que vocês estão querendo. Vocês não têm direito de tirar filho de mãe, vocês não têm direito de tirar filho de mãe, vocês nunca vão ter direito de tirar filho de mãe. Seus canalha deplorável. Enquanto as diretrizes e bases de educação são um puteiro narcocapitalista, vocês não têm direito de aplicar essa lei tóxica sobre as nossas vidas. Se nós temos o direito, na
profissional, constitucional, individual de nos desenvolver como nós achamos que devemos fazê-lo, sem interferência do Estado, como diz a Constituição Federal de 88, no artigo que o Estado não pode violar a casa da família, não pode violar o pai de família e não pode violar a mãe de família. Vocês nunca tiveram motivo sóbrios para entrar na minha casa. Só porque eu não quero essas instituições putelares, e eu não estava lá porque eu jamais seria conduzida por um conselho putelar. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou orgulhosa, não é porque eu não preciso. É porque eu tenho honraria, força e honra na minha cara. Seus canalha deploráveis! Era tudo que eu queria, essa audiência. Com a minha ausência, com o brinde da minha ausência. Com o brinde da minha ausência para vocês passar mais vergonha nas redes sociais do que a ilegalidade tóxica do próprio Judiciário de Santa Catarina. Não adianta atacar o Judiciário, que o Judiciário vai te atacar. E eu vou atacar vocês. Ou seja, contra-atacar-los com a verdade. Vídeos autênticos. Os meus vídeos não têm edição. Quem edita os meus vídeos é o puteiro do Crespo, que edita, que me difama. Que me difama o meu trabalho, que me impede de trabalhar, de me desenvolver, de circular. Seus bandidos de Floripa, seus bandidos de Floripa. Cada dia que vocês tiraram o meu sossego, cada dia que vocês impediram-me de ter uma vida normal, por causa de vadias, mocreias, megeiras, montando conluios, ganhando dinheiro, sei lá de quem, de ONG, de Estado, de filha da puta que ganharam dinheiro, será cobrado, inclusive, da justiça, principalmente da justiça e imparavelmente da justiça. É imparavelmente. Se eu quisesse resolver isso, eu pegava o Matheus e ia numa escola particular, matriculava ele hoje. Segunda-feira eu matriculo, levo uma vez por semana e tá tudo resolvido. Eu moro em zona remota. Eu faço como eu bem quiser. Mas eu quero o meu certidão de liberdade escrito por essa justiça de canalhas deploráveis que vão pegar sua obrigatoriedade tóxica e meter nos seus traseiros. Eu sou uma mulher livre e vocês são canalhas. Canalhas que se uniram com canalhas, vagabundas, assediadoras, bandidas, psicopatas, manias políticas, para fazer um processo de guarda contra nossa família. Se eu quiser mandar meus filhos com a minha mãe para uma casa gostosa e uma escola gostosa, com um monte de amigos, para cuidar deles, eu tenho onde mandar. Se eu quiser mandar eles para um monte de casa gostosa, tenho também para mandar. Nunca os meus filhos vão para um processo de adoção, suas vagabundas da Costa da Lagoa. Suas vagabundas da Costa da Lagoa. Vocês só são vagabundas, mais nada. Nunca mereceram ser de um corpo docente, de uma escola onde já se viu diretora, professora assinando um manifesto comunista pedófilo. Seus canalhas deploráveis. Toda a invasão feita na casa da minha família, que eu denunciei hoje, a extração, a maneira com que está sendo conduzido isso, está sendo denunciado em todos os tribunais por onde eu passo,
para vocês verem a que ponto chegaram para pegar dinheiro do Estado e ficar pagando propaganda de vacinação, botando delegado vagabundo. Vagabundo! Falar contra uma mulher que nunca teve uma pena criminal. Foi lá falar contra mim na TV como se ele fosse uma estrela. É só mais um corrupto de merda. E eu estou aqui para atacar mesmo. Atacar toda a canalice deplorável que existe. Delegado não tem que dar nenhum tipo de reportagem em televisão. Principalmente quando tá saindo da polícia. Policialesco, vagabundo, mentiroso. Fez conluio com as politiqueiras de extrema esquerda, aí se aposentou, aí invadiu. E essa é a verdade que temos e nenhum juiz vai se livrar disso. Assim como aqueles juízes que venderam sentença da impunidade daquele ano também não vão ficar em branco no Tribunal da Montanha, senhoras e senhores. Nós estamos mediante o momento mais importante das nossas vidas, onde Mateus tem 9 anos e pode olhar na cara do juiz e escolher aos seus 9 anos, quando reza também os estatutos, o direito da escolha individual dele, de dizer aonde que ele quer estar, se é com a mãe ou com a escola. E vocês não vão violar isso, nem por cima do meu cadáver, nem por cima do meu cadáver, muito menos por cima do meu cadáver, porque esse Estado do ditador Melo já fez demais contra mim. Demais. E nunca vai conseguir pagar tudo que já fez. Mulheres como eu nunca serão aclamadas. Pode curar 10 câncer. Pode apresentar força e honra o quanto for. Sempre serão pisadas por aqueles que não valem nada. Sempre serão pisadas por meras putinhas maconheiras. Sempre serão pisadas por aqueles que destroem a vida alheia usando a justiça e as leis. E isso é muito deplorável. Um processo de guarda baseado em mentiras lunáticas, em ódio, em corrupção, é um processo que não existe, como eu disse para a juíza Mônica naquela oportunidade, de assim dizer-lo para ela. Eu acompanhei vários processos de guarda do Chile, da Argentina, de pessoas do Uruguai, que passaram por processos de guarda e nunca tiveram suas casas arrebentadas pela polícia, nunca foram presos pela polícia ditadora do governador Jorginho Melo. Todos tiveram seus processos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, com respeito, senhor juiz da infância. E é para todos os juízes da infância e promotores que operam nisso. Antes de vocês exonerar aquele conselho tutelar lá, esses canalha tudinho que se uniram com esse putedo, vocês não vão arrumar nada comigo, porque eu estou sobre os cuidados da legítima lei e vocês não podem amputar a lei putrefata de vocês sobre alguém que está sobre a legítima lei. Legítima lei do direito real e natural de falar, de se demonstrar, de atuar, de se desenvolver e de cuidar dos seus filhos. Principalmente agora que o Renato está sequestrado por esse Estado maldito, opressor, mentiroso, que quer transformar o homem trabalhador para esconder os bandidos de estimação. Como foi questionado naquela ampla corte de respeito, de verdade, de justiça feito com o senhor Renato e a senhora Avoela no dia 25, no dia de ontem.
Eu perfumei meus filhos, vesti meus filhos e esperei a nova medida coercitiva do Estado. Eu esperei vocês. E não adianta o conselheiro Tiago, advogado, chegar lá e dizer que eu não quis, que eu não ia, que eu disse que não ia. A minha mãe chegou aqui me caluniando, que eu sou uma fujona. E eu já expliquei hoje lá na praia. Já expliquei lá para os amigos do Renato quem sou eu. Já expliquei para minha mãe quem sou eu. Eu sou aquela que veio depois. É depois do negócio. Se eu quiser ir lá naquela escola putrescina e cadaverina, pegar uma vaga, botar meu filho lá, ser escoltada todos os dias, ou os dias que o meu filho for à escola, isso vai ter que acontecer. Ai, só para não perder os filhos, que tipo de justiça que vocês estão fazendo, seus canalhas deploráveis, imbecis. Vocês são imbecis com canetas, imbecis com uma planilha de leis, incapazes de raciocinar sobre as condições do lugar e tudo que já foi feito desde 2020 para denegrir, destruir, difamar essa família. E vocês não querem saber dessa parte? Vocês querem fazer justiça fragmentada? Vocês querem fazer justiça fragmentada e eu vou fazer a justiça complementar para vocês. É para isso que eu estudo. As normas práticas, as normas verdadeiras da lei. Ai, quem estudou numa escola? Você estudou? Ótimo, a minha mãe estudou, o Renato estudou, eu estudei. A época que a escola era de outro nível. Não era o desnível que existe hoje neste lugar. Ah, não pode falar contra Floripa, não pode falar contra a Costa da Lagoa, que vem todos os magnatas pra cima de você. Eu posso falar porque eu vivi o terrorismo stalking, eu vivi o terrorismo judiciário, eu vivi o terrorismo de ter que ler tudo que eu já tenho demonstrado na justiça e continuar a perseguição. Se eu quero, eu acabo com esse processo amanhã, mas eu não quero. Vocês vão ter que respeitar a minha casa, parar de quebrar os meus portão, parar de invadir a minha casa com a lei, quando a lei não é capaz de me proteger para fora dos meus portão. Seus canalhas deploráveis. Falar de segurança pública é bonito na internet, é bonito na televisão, quando tem um bando de serpentes e de víboras dentro da justiça, querendo sequestrar os filhos dos pais, querendo sequestrar os direitos da mãe de desenvolver os seus filhos como ela bem quiser, querendo sequestrar o direito de ela ter acesso à segurança pública para meras vagabundas, vadias, perseguidoras políticas de um grupo de parentes, um grupo que invadiu delegacia, um grupo que invadiu os fóruns da capital com mentiras, fazendo quantos inquéritos contra a mãe de família que pede socorro à justiça, como eu tenho comprovado, desde 2020, e só viram as costas para mim, seus canalha deploráveis. A minha mãe está aqui ouvindo tudo. Ela está aqui ouvindo tudo. O Renato pediu para mim pegar leve. E é isso que eu tenho para vocês. É isso que eu tenho para vocês. Criem vergonha nas suas caras. Criem muita vergonha nas suas caras. Antes de querer cobrar qualquer coisa da sociedade de bem. Porque vocês estão apoiando os canalhas há mais de 5 anos e eu não aguento mais isso. A gerente da Ford Magafel, a senhora Sueli Sulenta, um dia me disse: Meg, eu vou ensinar uma coisa pro Renato. Toda vez que você estiver numa situação complicada, mexam com o coração das pessoas.
Eu estou chorando em verdade e justiça nessa merda desse telefone aqui, nessa internet. E não é pra mexer com o coração de pouca gente, não. É pra mexer com o coração de todas as autoridades sem vagas, sem calças, que estão com a calça riada, que não sabem fazer justiça. E eu tô com um monte de baga que eu colhi, tão verde, eu vou tirar do pé. E vou mandar pra vocês. Não adianta afrontar a justiça, não adianta afrontar a justiça, não adianta afrontar a justiça. Eu não estou afrontando a justiça. Eu estou dizendo que a justiça não existe. Que vocês são um bando de palhaço fazendo teatro errado. Eu fiz aula com o Alessandro Argenta, que quem faz o melhor teatro vence. Isso é justiça? Isso é teatro para mim. Não é justiça. Eu quero a justiça real. Eu quero a justiça natural. Eu quero a justiça de almas que eu aprendi com a professora Miriam Dietrich. Ela falou da justiça de alma. Busque de todo o teu coração, Meg. De todo o teu entendimento. E ela lhe será dada. Ela será concedida. Já existe um certidão lá que eu não quero prestar nada de continência a esses bandidos da justiça. Se vocês querem conversar comigo, deixam de ser bandidos. Deixam de ser bandidos. E passam a tratar as pessoas com dignidade. O que é justiça humanística, humanitária? Por que aquelas promotoras choraram? Porque muitas delas não aguentariam metade do que eu já tenho aguentado. E essa sociedade tóxica, decadente, não dá tréguas. É porque o Renato não sabe explicar quem é que persegue ele? Não tem vídeo suficiente na internet do Chechetão perseguindo o pai de família? Não tem vídeo suficiente na internet da vagabunda invadindo a minha casa? Não tem vídeo suficiente na internet da minha caixa d'água que continua debaixo do poste? Não tem vídeo suficiente na internet mostrando que existe violência contra essa família, e a violência é a pior das fofocas, porque eles se orquestram, eles fazem de todos os tipos de conluio e depois vêm com ações terroristas locais, midiáticas, e nas delegacias através do judiciário? É só revisar, parar com essa justiça fragmentada. E para finalizar, eu quero dizer pro Jorginho Bunda Mole Melo, você nunca vai me obrigar a nada. E se eu tiver que matricular os meus filhos numa escola para fingir que eles estão indo lá, eu vou te pegar, eu vou lá no teu escritório, bater na tua mesa e mostrar o que é a verdadeira educação. É isso que eu vou fazer, te mostrar o que é educação. O que é uma educação saudável e não essas diretrizes de base de ensino, essa merda que transforma os filhos da gente em delinquente, em débil mental, que começa a concordar com tudo que não presta, porque lá na escola vira antros de tudo que não presta. E se os filhos dos donos do Google podem ter seus filhos educados de forma seletiva, eu também posso ter meus filhos educados de forma seletiva, senhor governador. Pare o seu judiciário maldito, porque eu quero o meu respeito, a minha dignidade de fazer como eu sou livre para fazer. Se algum dia eu impliquei com uma dessas raposas megera aqui, sem motivo, que aponte o dedo essas canalhas malditas e provem na justiça. Eu tratei todo mundo bem, eu tinha minha feirinha, o meu salão, e fomos vítimas de terrorismo nesse lugar. Admita
participa ou não, essa é a verdade, vai ficar escrito na história. Faça o que vocês quiserem, porque eu também vou fazer o que eu bem quiser.